Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Começa agora mais um podcast Associados Previ, o primeiro de 2024. Não é isso, Lilian? Exatamente, Coelho. Esperamos que todos e todas estejam bem. Vamos começar com a notícia que o Conselho Deliberativo da Previ aprovou agora, no final de janeiro, a proposta que altera o critério de pontuação individual do participante, a PIP, do Previ Futuro. O que isso significa, Coelho? Significa a possibilidade de o associado ou associada do Previ Futuro aumentar o seu saldo de conta e, consequentemente, ter um valor maior nos benefícios da aposentadoria. A proposta agora será apreciada pela governança do Banco do Brasil e pelos órgãos reguladores do sistema de previdência complementar. A gente precisa lembrar que desde que o Previ Futuro foi criado em 1998, o sistema de cálculos da PIP é o mesmo. A metodologia não mudou de lá para cá. Então essa alteração é muito importante e necessária. A revisão da tabela PIP é uma reivindicação antiga dos associados. Ela vai permitir aumentar a contribuição adicional, que é conhecida como 2B, à medida que evolui a carreira do funcionário do Banco do Brasil participante do Previ Futuro. Pessoal, para acompanhar mensalmente como está a sua pontuação, que pode variar de 1% a 10% de participação, com o banco contribuindo com o mesmo percentual que o associado, é só entrar em contato com o autoatendimento, tanto do site da Previ, o www.previ.com.br, quanto no aplicativo da Previ. Vamos para a próxima notícia, Lilian? Ela também é bastante positiva. Vamos sim, Coelho. Já imaginou você finalmente chegar no momento da tão sonhada aposentadoria e descobrir que lá atrás, há 10, 20 anos, o regime de tributação que você escolheu é justamente aquele com maior desconto? Ou seja, o benefício que você acumulou durante anos de trabalho vai ser taxado bem mais do que se você tivesse feito outra escolha. Péssimo isso, não é? Pois é, Lilian. Isso aconteceu desde 2004 e até pouquíssimo tempo atrás. Naquele ano, foi estabelecida a Lei 11.053, que simplesmente obrigava que o participante de um fundo de pensão de contribuição variável ou mista, como é o caso do Previ Futuro, fizesse a escolha pelo regime de tributação, se regressivo ou progressivo, logo na adesão ao plano. O que não faz o menor sentido, não é? Porque a gente não tem uma bola de cristal para prever o que vai acontecer com a nossa vida nos próximos anos. Então, se hoje o participante mora sozinho, é solteiro, não tem dependentes, daqui a 15 anos, por exemplo, o cenário da sua vida pode ser totalmente outro e pode impactar na hora de calcular as taxações sobre os seus recursos, quando chegar o fim da relação de trabalho com a empresa que patrocina o fundo de pensão. Mas isso mudou, com a sanção da Lei 14.803 no início deste ano. Essa nova lei, que substitui a anterior, permite agora que o participante escolha o regime de tributação quando for se aposentar ou resgatar os seus recursos no fundo de pensão. Desde que a lei anterior foi instituída, lá em 2004, os representantes dos associados e associadas dos fundos de pensão fechados vinham lutando para derrubar essa norma. Em 2019, finalmente o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, conseguiu pautar o projeto de lei 5.503, que permite a escolha do regime de tributação só no final, quando se aposentar ou resgatar o dinheiro. De lá para cá, os representantes de fundos de pensão e também da ANAPAR, a Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, setores do movimento sindical que representam aposentados e futuros aposentados, iniciaram uma campanha dentro do Congresso para transformar o PL do Paulo Paim em lei. Nós conversamos com o diretor eleito de Seguridade da Previ, Wagner Nascimento, sobre como foi esse processo para convencer senadores e deputados a aprovarem o PL 5505, hoje Lei Ordinária 14.803, assinada pelo presidente Lula em janeiro deste ano. A gente vinha debatendo isso dentro da Previ há muito tempo, né? Nos conselhos consultivos, na diretoria. Isso era muito comum, os questionamentos dos associados e associadas lá nas apresentações de resultado que a Previ tem essa tradição de fazer no Brasil todo. E quando o projeto começou a andar, nós estabelecemos uma estratégia de fazer menos barulho, né? Mas ir nos deputados, ir nos senadores, com argumentos técnicos, né? Isso foi importante, as assessorias parlamentares aí da ANAPAR, de outras entidades como a ABRAP. E a gente, como lá na governança, os eleitos da Previ principalmente, a gente começou a fazer essa articulação corpo a corpo. Nós fomos
visitar pessoalmente senadores, deputados, principalmente os relatores, né? Relatores e relatoras do projeto. Deu certo, isso tem um efeito enorme para o nosso sistema todo e para a Previ é impressionante. A gente foi chamado aí agora, alguns sindicatos chamaram para a gente fazer algumas visitas para explicar um pouco disso. Assim, impressionante como que o funcionário do Banco do Brasil está agradecido por isso, né? O associado da Previ. Porque realmente era uma mudança necessária e, de fato, a gente entrega, né? Entrega um valor, entrega uma mudança importante para os nossos associados e associadas. E tem outros desdobramentos importantes para os associados da Previ. Após a promulgação da lei, nós passamos a atuar internamente. A gente tem aí demandas de modificação de sistema, nós já criamos um simulador e colocamos no ar, simulador para quem vai fazer resgate ou aposentar agora, né, o simulador está bem calibrado. A gente vai fazer novas versões que dê mais precisão para projeções futuras, né? Mas o mais importante é a gente entregar um valor para o associado e, de fato, a grande mudança, né, da lei, que é poder optar pelo regime de tributação na saída, quando for aposentar ou quando for resgatar, fazer o primeiro resgate. Nós também falamos com o presidente da ANAPAR, Marcel Barros, que também atuou para a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional, que levou à alteração da regra de escolha. Então foi um trabalho de convencimento dos próprios senadores. Primeiro a gente apresentou a proposta, não é a primeira vez que a gente apresenta essa proposta, mas o senador Paulo Paim aceitou patrocinar essa causa. Conversamos com diversos senadores, explicar qual o impacto na vida das pessoas, mostrar que para a Receita Federal, né, o regime tributário brasileiro, não vai ter perda de tributos, né, de arrecadação. Então, tudo isso foi sendo mostrado ao longo do tempo. Depois foi para a Câmara dos Deputados, onde nós tivemos que fazer o mesmo movimento. Tivemos apoio de diversos outros fundos de pensão que nos ajudaram, né? Pessoal da FUNCEF, pessoal da FUNPRESP, pessoal da Forluz, pessoal da própria Petros, nos ajudou, né? Convencendo deputados de suas bases, explicando como funcionava e da importância que tinha para todos os participantes de planos do tipo CD. E depois também convencer o governo federal, né? De que não havia renúncia de arrecadação por parte da Receita, por parte do governo federal, por parte da União, e isso foi feito. Foi um trabalho conjunto de diversas lideranças. Então, nós tivemos a ANAPAR trabalhando nisso, tivemos o Wagner Nascimento na Previ, tivemos o Cícero da FUNPRESP, tivemos a Cláudia da Forluz, enfim, tivemos muitas pessoas que ajudaram na construção desse projeto, demonstrar o quanto ele é importante. Em resumo, né, Coelho? Iniciativas como esta é que permitem o aperfeiçoamento da legislação com o objetivo de fortalecer os fundos de pensão e melhorar os benefícios dos associados. E aqui a gente aproveita para ressaltar que, frequentemente, a busca por correções e distorções em regras gera também embates políticos. Nós conversamos com o diretor eleito de administração da Previ, Márcio de Souza, sobre a importância dessa atuação nos fóruns das entidades reguladoras e no Congresso, quando está em discussão regras e leis que impactam nos fundos de pensão fechados. Nós, associadas e associados dos planos de pensão, precisamos estar sempre atentos ao que está ocorrendo e sendo debatido no ambiente regulatório, seja no Congresso, seja no Conselho Nacional de Previdência Complementar, ou em qualquer outro órgão regulador ou fiscalizador, para defendermos aquilo que nos interessa, aquilo que é importante para o fortalecimento da Previdência Complementar, para a defesa dos nossos direitos. Isso foi o que aconteceu agora, com a alteração das regras tributárias. Se a Previdência Complementar for forte, o país vai ter uma maior taxa de investimentos, isso vai ser bom para o desenvolvimento do nosso país, e os trabalhadores e trabalhadoras vão ter um futuro melhor com uma renda complementar à sua previdência oficial. É como a gente sempre fala por aqui, não é, Coelho? O olho do dono é que engorda o gado. Por isso, a gente aproveita também para você, associado ou associada da Previ, compartilhar esta edição do podcast, porque é uma forma de a gente trocar informações importantes para você saber dos últimos acontecimentos da Previ. Vamos agora para a nossa próxima pauta e que finaliza o programa de hoje, que é sobre o desempenho do Plano 1 e do Previ Futuro.
A Previ fechou o mês de novembro com resultados muito positivos. No plano 1, o superávit foi de 10,3 bilhões de reais, com rentabilidade acumulada no ano de 23 de 10,88%, bem superior à meta atuarial de 7,62%. Já o Previ Futuro concluiu novembro com rentabilidade acumulada no ano de 12,96%, bem acima da meta de referência do plano para o mesmo período, que era de 7,5%. Conversamos com a diretora eleita de planejamento da Previ, Paula Gotto, para nos explicar como a política de investimentos da Previ atuou para chegar nesses resultados. Quando a gente vai olhar todo o portfólio, né, olhando primeiro à luz da política de investimentos, como é que a gente trabalha? É olhando uma macroalocação que a gente chama de fronteira eficiente. Qual é a macroalocação mais eficiente que vai me dar o retorno que eu preciso para cumprir a minha missão previdenciária? E aí as classes de ativo que eu tenho, que são tanto permitidas em lei quanto que são consignadas na nossa política de investimentos, são renda variável, renda fixa, investimentos estruturados, que são investimentos em fundos multimercados, investimentos no exterior, né, outra classe de ativo que a gente tem, operações com participantes e investimentos em imóveis. Dentro dessas classes de ativos, a fronteira eficiente vai definir quanto que eu vou ter de percentual em cada uma dessas classes de ativos. E todo ano a gente vai fazendo a calibração e o rebalanceamento. O diretor eleito de administração, Márcio de Souza, também falou para a gente sobre os resultados de alguns ativos importantes para a Previ. Além da melhoria do cenário econômico mundial, os resultados positivos do Plano 1 e do Previ Futuro também refletem o êxito da estratégia de investimentos em todos os segmentos, em razão da governança sólida da Previ e da excelência do quadro técnico da nossa entidade, composta pelos próprios associados dos planos. Importante frisar, por exemplo, o acerto da gestão da Previ na venda das ações da Vale entre 2021 e 2023. Caso não tivéssemos realizado a venda desses ativos naquele momento favorável, teríamos hoje um impacto negativo no patrimônio do Plano 1 de cerca de 5,5 bilhões de reais, somente se compararmos o preço médio de venda e o preço atual desses papéis. Nós temos matérias no portal, não é mesmo, Coelho? Com mais informações sobre os últimos resultados da Previ, sobre essa história muito interessante aí da conquista, da mudança, de poder escolher o regime de tributação só no final, só na área da aposentadoria ou do resgate, e também sobre a recente decisão do Conselho Deliberativo da Previ em relação à tabela PIP. Não é, Coelho? É isso mesmo, Lilian. É só acessar associadosprevi.com.br que lá você, associado e associada, vai encontrar muitas informações de interesse para você. E é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast Associados Previ.